Olá, tudo bem? Vamos estudar hoje sobre a energia potencial gravitacional de um sistema de corpos, como um sistema planetário, por exemplo. A energia potencial, seja ela qual for, representa o cálculo prévio do trabalho de uma força. Nesse caso, como eu estou me referindo à força gravitacional trocada entre os corpos, ela passa a ser chamada de energia potencial gravitacional. Lembrando, imagina que eu tenha dois corpos, um com massa 1, outro com massa 2, e a distância entre os dois de centro a centro, d. Se essas duas massas estão próximas, elas trocam entre si uma força de atração chamada força de atração gravitacional, que pela lei de Newton a gente calcula fazendo Gzão, que é a constante da gravitação, massa de um corpo, massa do outro, dividido pela distância entre os dois ao quadrado, de centro a centro. E essas duas forças constituem um par ação e reação, por isso que a intensidade das duas é igual. As forças chamadas de forças conservativas, em que o trabalho não depende da trajetória, possuem uma energia potencial associada, ou seja, para toda força chamada conservativa, nós conseguimos calcular o trabalho dessa força antes dele acontecer, de forma prévia. E a força gravitacional é uma das forças conservativas na natureza. Como assim, né? Então vamos lá, ó. Tá aqui os dois corpos se atraindo com a força de atração gravitacional, né, de acordo com a lei de Newton. Você vai imaginar um dos corpos fixo. Você pode fixar qualquer um dos dois. Ao fixar esse corpo, a gente adota ele como fonte do campo gravitacional, né? Inclusive isso que eu estou conversando com vocês, se você já aprendeu o campo elétrico, é muito parecido a ideia, tá? Então eu fixei o azul, né? E o verde aqui ele está livre. A distância entre os dois é a distância d. Imagina eu pegar esse corpo verde e levar esse corpo verde até um ponto no infinito, que a gente chama. Ou seja, onde a força de atração gravitacional trocada entre os dois vai ser igual a zero. O infinito passa a ser o meu referencial de cálculo, onde falamos que a energia potencial, nesse caso, tá, durante toda a aula vai ser sempre gravitacional, tá? Vai ser igual a zero. Então é o referencial de cálculo. Se você conseguir calcular para mim o trabalho dessa força, que é a força de atração gravitacional entre os dois, desse ponto até o infinito, onde a força é igual a zero, ou seja, a energia potencial é igual a zero, você vai calcular a energia potencial do sistema nesse ponto. Se você já aprendeu também o cálculo do trabalho, né? A gente pode fazer trabalho igual a força vezes o deslocamento do corpo vezes o cosseno de um ângulo. Você pode perguntar assim, professor, entendi. Então é só eu pegar o valor da força, colocar ali, pegar o valor do deslocamento, né? Aí não é desse ponto até o infinito, imagina isso, né? Imagina um deslocamento desse ponto até o infinito. E multiplicar pelo cosseno do ângulo. Não vai ser tão simples assim. A ideia é essa. Você não está errado conceitualmente, mas a questão é, se você analisar a lei da gravitação de Newton, inclusive em todas as telas eu vou colocar essa lei, né, para você estar sempre lembrando, a força, a intensidade da força, ó, varia de acordo com a distância entre os dois corpos. Então, em cada ponto que essa massa verde estiver, eu vou ter um novo valor de força, daqui até o infinito. Então, esse valor de força, ele toma infinitos valores, não é um valor único. Além disso, esse D aqui, ó, né, esse D aqui, a gente fala que ele também tende ao infinito, porque é desse ponto até um ponto qualquer, né, que a força de atração gravitacional não existe mais. Então, como é que você vai fazer essa conta usando infinitos valores de força? Imagina, como? E colocando um valor de D infinito aqui.
Então, apesar do raciocínio, do conceito estar correto, né, eu estou calculando de forma muito simples o trabalho antes dele acontecer dessa força, aí eu estou calculando da força 2, né, porque eu fixei 1. Tá? Então eu poderia fixar o 2, aí eu estava calculando o trabalho da força 1. Em módulo as forças são iguais, né? Então, na verdade, em módulo não faz diferença nenhuma. Mas eu não vou conseguir calcular o trabalho dessa forma, infelizmente. Então, como calcular? Se você analisar a lei da gravitação de Newton, G é constante, Mzão é constante, Mzinho é constante, que são as duas massas. Aqui, ó, eu tenho uma função hiperbólica de D em função de F, ó. Né, uma função do tipo y igual a k por x. Então aqui, ó, f por d é uma hipérbole, que está desenhada aqui nesse gráfico, ó, num gráfico f por d. Aí você vai ter que encontrar para mim a área dessa figura do gráfico, ó. Como eu estou falando de um gráfico de força vezes deslocamento, e os dois vetores têm a mesma direção, né? Então, força vezes deslocamento dá trabalho. Por isso que a área dessa figura vai ser numericamente igual ao trabalho da força gravitacional se aquele corpo M2 for daquele ponto até o infinito. Porém, aqui surge uma dúvida. Como calcular a área dessa figura? Os alunos de faculdade, de graduação, conseguem. Isso aqui é uma integral, você integra essa função, né? Já os alunos do ensino médio, não. E como o nosso curso é mais destinado pro aluno do ensino médio, você não precisa saber a demonstração. Então já te entrego pronto. Se você quiser calcular o valor da área dessa figura, basta você fazer o Gzão, que é a constante da gravitação, a massa de um dos corpos, a massa do outro corpo, dividido por D, onde D é a distância que eles se encontram no início. Voltando lá na figura de cima, ó, D passa a ser essa distância, que é a distância de centro a centro, antes de eu levar esse corpo para o infinito. E aqui a diferença, né, ali eu estou usando M maiúsculo, M minúsculo, aqui é M1 e M2, né, a mesma coisa. Então não confundam a energia potencial gravitacional, né? Porque como isso aqui representa o cálculo prévio do trabalho, né? Então eu chamo isso aqui de energia potencial gravitacional. Não confunda a energia potencial gravitacional com a força. Ó. A força é d ao quadrado, aqui não é d ao quadrado. E se você me perguntar por que não é ao quadrado, então, ao integrar essa função na intenção de encontrar o valor da área dessa figura, na própria integral, que é uma operação matemática, né, esse quadrado desaparece. Ou seja, se eu calcular o trabalho dessa força quando esse corpo for daqui até o infinito, onde a força é igual a zero, consequentemente, né, força igual a zero, não tem possibilidade de realização de trabalho, então a energia potencial é zero, e aí eu estou considerando esse corpo porque esse eu fixei, um deles você fixa, tanto faz, a gente vai achar a energia potencial, né? Então, a partir de agora, energia potencial entre sistema de corpos, duas massas, aí é de duas em duas sempre, como planetas, né? Você vai fazer sempre energia potencial igual Gzão, M1, que é a massa de um dos corpos, M2, que é a massa do outro corpo, dividido por D, onde D é a distância entre os dois, né? E aí um detalhe de extrema importância, a energia potencial gravitacional é sempre negativa. Sempre negativa. Então, na verdade, é menos Gm. Por que menos, professor? Se eu pegar esse ponto qualquer de distância D entre os dois e levar até o infinito, essa força, ó, que é a força de atração gravitacional, ela vai sempre, não tem exceção, realizar um trabalho resistente. O ângulo aqui, ó, entre o deslocamento e a força vai ser sempre de 180 graus. Então o cosseno do ângulo lá do trabalho, ele é menos 1. Então, e como eu estou calculando esse trabalho antecipadamente, então
por isso desse menos. Porque o trabalho da força gravitacional de um ponto qualquer até o infinito, ele é sempre resistente, sempre contrário ao deslocamento. Uma pergunta que você pode fazer agora é: professor, energia potencial gravitacional não é MGH? Então é também, tá? É tudo energia potencial gravitacional, depende do que você está calculando. Quando eu tenho, um planeta criando um campo gravitacional ao redor de si, e eu tenho um corpo com uma certa massa m, a uma certa altura h de um referencial qualquer, por exemplo, né, a superfície do planeta, eu consigo calcular a energia potencial gravitacional desse corpo fazendo o famoso MGH, que é o trabalho da força-peso, né, prévio da força-peso. mg é peso, h é a distância. Eu estou considerando um deslocamento onde o peso não tem variação. Já se eu tenho dois corpos, como dois planetas, um planeta e uma lua, o Sol e a Terra, aí a energia potencial gravitacional desse sistema formado por dois corpos vira o Gzão, que é constante da gravitação universal, uma das massas, a outra massa, dividido pela distância entre os dois. E não é distância ao quadrado, não confunda com força. E se eu tiver um sistema formado por mais de dois corpos, como 3, por exemplo, mas pode ter qualquer quantidade, 4, 5, 10, 20. Aí você vai fazer de 2 em 2 e somar. Então a energia potencial do sistema passa a ser a soma das energias potenciais fazendo de 2 em 2. Então eu vou fazer energia potencial entre 1 e 2, mais energia potencial entre 2 e 3, mais energia potencial entre 3 e 1. Então eu vou fazer todos os possíveis pares e somar tudo no final. E, para terminarmos, lembra das leis de Kepler, das órbitas elípticas, né? Da variação do corpo que está em órbita em torno de outro? Então, é um sistema conservativo. Nós só teremos entre esse corpo que está aqui, em um dos focos da elipse de M maiúsculo e esse outro corpo, M minúsculo, que está orbitando, a força gravitacional entre eles, e força gravitacional é uma força conservativa, como eu falei. Então é um sistema conservativo. Concluo, a energia mecânica do sistema, que é definida, né, como energia cinética mais energia potencial, ela é constante. O que eu quero dizer para você é o seguinte, eu tenho aqui um corpo de massa M maiúsculo, né, em um dos focos da elipse, e outro corpo M minúsculo orbitando, é o mesmo corpo em vários pontos. Aí eu desenhei aqui, esse corpo que está orbitando na posição 1, 2, 3 e 4. De acordo com as leis de Kepler, a velocidade não é a mesma. Então eu vou ter variação de energia cinética. Consequentemente, eu vou ter variação de energia potencial. Para calcular a energia potencial, entre esse corpo e esse, que é o que está orbitando, você tem as distâncias que eu deixei aqui também, a distância em cada um dos pontos. Então, se você calcular, por exemplo, para esse ponto, a energia cinética e a energia potencial, ao somar, você vai ter energia mecânica. Se eu calcular, por exemplo, para esse ponto, a energia cinética nesse ponto e a energia potencial nesse ponto, eu também tenho energia mecânica nesse ponto. Aí, é sempre a energia potencial, né, sempre trocada com esse corpo, né, em torno do qual ele orbita. Concluo, a energia mecânica no ponto 1 lá, vai ser igual à energia mecânica no ponto 2, que é igual à energia mecânica no ponto 3, que é igual à energia mecânica no ponto 4. Ou seja, se eu fizer energia cinética no ponto 1 mais energia potencial no ponto 1, vai ser igual a energia cinética no ponto 2 mais energia potencial no ponto 2, que é igual, né, a soma cinética mais potencial em qualquer ponto da sua trajetória elíptica. Aí não esqueça que energia cinética a gente faz M,
V ao quadrado sobre 2, né, a massa do corpo que está orbitando e sua velocidade, e a energia potencial gravitacional vai ser menos, nunca pode esquecer desse menos, Gzão, a massa do corpo que está no foco da elipse, a massa do corpo que está orbitando, dividido pela distância de centro a centro entre os dois, né, que eu coloquei aqui, ó, deixei aqui, ó, aqui seria a distância 1 no ponto 1, distância 2 no ponto 2, de centro a centro entre os dois. Um detalhe importante que você deve prestar atenção aqui, ó, é que como energia potencial ela é sempre negativa, essa soma da cinética com a potencial, na verdade, vai ficar uma subtração, percebeu? Vamos ficar por aqui, né, nessa aula, espero que você tenha curtido as informações. Não se esqueça de seguir a aula na sequência, para entender, né, todo o conteúdo. Um abraço, bons estudos e até a próxima.